Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo que o Senhor mesmo, de forma providencial, preparou para nós. O Senhor é o Senhor da igreja. O Senhor é aquele que nós amamos. É aquele que reúne o teu povo para ti mesmo. E nós queremos estar para ti, Senhor. Nós queremos estar só para o Senhor. Nós queremos que nessa noite o teu Espírito fale ao nosso coração. Edifica, Senhor, o teu povo, soprando sobre a tua palavra, a qual o Senhor inspirou a ser escrita. Que o Espírito Santo torne viva a palavra de Deus, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. As tuas palavras escritas, Senhor, possam ser ungidas nesse momento, de forma que o nosso coração possa receber. Pedimos também que o Senhor nos dê ouvidos abertos, Senhor, que acolhe com mansidão a palavra, implantada para salvar a nossa alma, que nós possamos nos despojar de todo acúmulo, Senhor, de qualquer tipo de maldade ou coisas do homem velho, Senhor. Que nós possamos nos render aos teus pés e aprender de ti, que és manso e humilde de coração. Bendito é teu nome. Nós pedimos também que o Senhor afaste qualquer obra do inimigo. Em nome de Jesus. E que o Senhor prevaleça, Senhor. Sim, Senhor. A tua autoridade, a tua unção, a tua graça prevaleça, apesar dos instrumentos fracos que somos, nos colocamos nas tuas mãos. Para que o Senhor faça o melhor e para que a glória seja tua. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, irmãos, a porção que no meu sentimento interior eu tenho de repartir com os irmãos, dependendo do Senhor, porque Ele é soberano e Ele é aquele que nos guia, tem a ver com um tema bem específico. Tem a ver com a santidade para a vinda do Senhor Jesus. Ou eu poderia dizer assim, uma vida santa para a vinda do Senhor Jesus. Não é estranho para nenhum de nós, não é surpresa que os acontecimentos que estão se dando agora no mundo, na esfera geopolítica, nos mostram que o cenário todo está sendo, mais uma vez, em continuidade, moldado para que um tempo de cumprimento de profecias possa se realizar, e coube a Deus permitir que nós estivéssemos aqui nesse tempo. Com certeza não porque nós somos melhores que ninguém, mas porque a misericórdia do Senhor assim quis. E se Ele assim desejou, é porque Ele sabe que a sua graça é poderosa para alcançar em nós uma resposta. Embora nós também sejamos responsáveis, já que a graça não substitui a responsabilidade, mas ela capacita a responsabilidade a responder. E que essa graça encontre no nosso coração abertura para isso, porque a vinda do Senhor se aproxima. E não há um estímulo mais poderoso para nos levar a viver de uma forma que possa corresponder ao que Ele espera de nós, do que manter vivo no nosso coração a expectativa de que Ele está voltando. Certamente, se nós soubéssemos que Ele vai voltar essa noite, nós não iríamos embora daqui. Certamente nós íamos passar a madrugada em vigília, oração, quem sabe confessando pecados uns aos outros, quem sabe se arrependendo de coisas que temos postergado, pedindo luz para enxergar coisas que não temos visto, a fim de que nós possamos estar habilitados na sua presença. Então, quando a expectativa da vinda do Senhor toma o coração de alguém, isso muda completamente a vida, né, desse alguém que recebe tal expectativa. Então, tendo comunhão com os irmãos, né, abrindo meu coração ali, conversando com o Fábio, com o Léo, eu disse que faz dias já, tanto aqui como em outros lugares que eu tenho passado, que o Senhor tem colocado essa carga no meu coração de falar que tipo de vida é a vida que pode esperar o retorno do Senhor Jesus. E graças a Deus, irmãos, existe um livro no Novo Testamento, embora toda a Bíblia é preciosa, toda a revelação de Deus é rica, mas existe um livro em específico no Novo Testamento que mais se encarrega de abrir
para nós as características de uma vida santa para a vinda do Senhor Jesus. E esse livro é a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Então eu queria que a gente pudesse hoje, ainda hoje, começando com uma introdução, a gente vai ter outros momentos juntos, e o Senhor, pelo Espírito, vai nos guiando e vai abrindo a sua palavra para nós. Então vamos começar em 1 Tessalonicenses capítulo 1. Versículo 1, 2 e 3. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Eu tenho comigo aqui a Bíblia textual, que é uma das melhores traduções que eu indico agora. Eu, conhecendo um pouco mais de crítica textual do Novo Testamento, eu sei que ela é muito fiel ao texto grego. E tenho também comigo uma outra versão que eu sempre recomendo para os irmãos que puderem ter, que é a versão restauração do Novo Testamento, com as notas do irmão Witness Lee. A tradução dele, precisão do texto grego, também é muito boa. Então eu vou estar lendo uma hora em uma, outra hora no outro, tá? Dependendo da melhor tradução que for sendo feito uso. Vou começar com o texto da VR, da versão restauração. Capítulo 1, 1 Tessalonicenses, versículo 1 ao 3. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós. Damos sempre graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações. Versículo 3. Lembrando-nos sem cessar, diante do nosso Deus e Pai, da vossa obra de fé e de vosso labor de amor, e da vossa perseverança, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos também no capítulo 1 ainda, versículos 9 e 10. Versículo 9 e 10. Pois eles mesmos anunciam a nosso respeito de que maneira foi a nossa entrada no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Versículo 10. E para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Capítulo 2 agora, versículo 19 e 20. Pois qual é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que nos gloriamos diante de nosso Senhor Jesus, em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Ainda no capítulo 3, vamos ler também os últimos versículos aqui, 12 e 13. Capítulo 3, versículo 12 e 13. E o Senhor vos faça crescer e abundar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Capítulo 3, versículo 12. Capítulo 3, versículo 12 e 13 agora. A fim de firmar o vosso coração irrepreensível em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Os últimos do capítulo 4 também. Versículo 16 a 18. Porque o Senhor mesmo, com um brado de comando, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, confortai-vos uns aos outros com essas palavras. Capítulo 5.
versículo 23 e 24. E o próprio Deus da paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, e alma, e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém. Amados, esses são versículos introdutórios. Eu queria começar colocando assim: a Epístola aos Tessalonicenses, ela tem um encargo específico do apóstolo Paulo quando foi escrita. Os irmãos notaram uma coisa interessante que a gente fez aqui na leitura? Nós lemos os primeiros 3 versículos, que na verdade vão governar todo o conteúdo da carta. Todo o conteúdo da carta aos Tessalonicenses está apoiado principalmente na verdade revelada no versículo 3 do capítulo 1. Você encontra ali um tripé do que é uma vida cristã normal. E deixa eu falar com muita alegria, que o Senhor nos cubra com o sangue dele, mas eu queria falar com muita alegria. Vendo e sentindo o que o Senhor tem feito no meio dos irmãos aqui, né? Eu já tive comunhões com o Fábio e com o Léo também, desde que a gente chegou, e outros dias até antes de vir, tanto aqui como também em Penápolis, a gente tem experimentado assim um acréscimo de irmãos novos, de irmãos que têm chegado com um amor muito fresco, muita busca sincera pelo Senhor, fome pela palavra de Deus. Bendito seja o Senhor por isso. Agora, qual que é, então, o ganho que essa carta tem a trazer para nós? Uma coisa que há em comum com a experiência dos irmãos e a assembleia aqui, dessa comunidade de irmãos, também conosco ali, embora tenha alguns irmãos mais antigos, mas é a característica de novidade de irmãos novos. E a carta aos Tessalonicenses foi escrita por Paulo para uma igreja local que não tinha mais do que 1 mês de conversão. Então, se você fosse o apóstolo Paulo, e você tivesse que escrever para edificar e encorajar os irmãos, que palavras você usaria para uma igreja nova? Para irmãos novos, para irmãos que têm ainda aquele frescor do primeiro amor e que devem ser encorajados nesse sentido. Então, a carta aos Tessalonicenses foi escrita para uma igreja nova. Foi escrito para exortar irmãos novos. Mas o encargo, o peso dela é muito denso, porque ela foi escrita para irmãos novos, mas com uma grande responsabilidade de habilitá-los a viver uma vida que possa agradar a Deus. Paulo vai usar essa expressão no capítulo 4, versículo 1. Ele vai dizer assim: no que tange a vocês terem como viver de modo a agradar a Deus. Irmãos, que coisa linda. Vocês já pararam para pensar isso? Que seres humanos caídos como nós, totalmente corrompidos pelo pecado, muitas vezes eu posso dizer que até olhando para a nossa própria condição diante das lidas, das dificuldades que nós mesmos passamos, quem de nós teria talvez a ousadia de dizer que nós somos capazes de viver uma vida que agrada a Deus? Até onde nós sabemos, e penso que todo mundo concorda aqui, só houve um homem que viveu uma vida que agradou totalmente a Deus. Mas você sabe o que é mais precioso? É que Paulo está dizendo que pelo trabalho do Espírito Santo, para irmãos novos, é possível Deus nos habilitar com uma vida que o agrade. E se nós queremos encontrar o Senhor, deixa eu fazer uma pergunta. Quem quer encontrar o Senhor aqui? Quem tem o sentimento de ser arrebatado aqui? Amém. Quem deseja encontrar o Senhor na sua parousia? Amém? Se nós queremos encontrar o Senhor, a nossa principal preocupação deve ser: como é o tipo de vida que eu tenho que viver para te agradar, Senhor? Na segunda, os irmãos estão conseguindo entender esse sentimento? Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, Paulo diz assim, que nós nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Então, que conselhos Paulo vai dar? Porque outra coisa que eu queria dizer para os irmãos: a carta aos Tessalonicenses tem outra singularidade. São pontos preciosos dessa carta. Ela não é uma carta de grandes doutrinas, de grandes ensinos profundos. Se você quiser ensinamento profundo, doutrina profunda, você tem que ler Colossenses, Efésios, Romanos, Hebreus. A carta aos Tessalonicenses é mais a carta de um pastor e de um pai espiritual do que de um mestre. Ele está tentando exortar os irmãos de forma prática, irmãos. A que tipo de vida nós podemos ter como filhos de Deus para agradar o Senhor. Também porque é uma outra coisa que nós temos que aprender e que nós
Quanto mais cedo a gente aprender isso, melhor. Não é de muita utilidade darmos muitas doutrinas se a nossa vida ainda é tenra com o Senhor e Ele precisa tratar principalmente a nossa vida e conduta. De que vale falar de muitos ensinamentos e encher a nossa cabeça para ficar um super cabeçudo, né? Ficar parecendo aquelas formigas cabeçudas, bastante letra, bastante conhecimento armazenado, e a nossa vida em questões práticas, nossas, com Deus e uns com os outros, não está adequado. Por outro lado, depois que isso é tratado, aí sim você tem, né, caminho para poder introduzir ensinamento, introduzir coisas que vão levar para uma realidade mais profunda do ensino da palavra de Deus. Mas você está percebendo então, Paulo vai usar duas expressões a respeito de si mesmo, nessa carta, no capítulo 2, ele vai dizer que ele cuidou deles como uma ama, que amamenta, e como um pai, que consola, exorta e encoraja. Então, nós temos que entender o coração de Paulo aqui. Nessa carta, de forma específica, para irmãos novos, ele está preocupado em como deve ser a vida deles. Agora, só considerando uma outra questão de pano de fundo aqui. Essa carta foi escrita por uma igreja muito jovem. E quando você lê ela, você tem o sentimento de igreja primitiva. Eu acho que se o Senhor der graça, a gente vai ler ela com mais minuciosidade ao longo dos dias, eu penso que o Senhor vai poder trazer para nós esse sentimento. O que era uma igreja, irmãos? Naquele sentido mais primitivo, novo, tenro e puro. Os tessalonicenses tinham 1 mês de conversão, no máximo. Sabe quanto tempo Paulo ficou em Tessalônica? 3 semanas. Foi o tempo para esses irmãos serem salvos e começarem a avançar. Vamos ver um pouquinho dessa história no livro de Atos? Atos, capítulo 17. E outro detalhe. Quando Paulo estava na região de Troade, junto com Silas e Timóteo, ele teve à noite um sonho, uma visão. E os irmãos lembram o que acontece ali? Quem é que aparece nessa visão para Paulo? Um varão macedônio. Tessalônica era, nessa época, a capital da Macedônia. Ela ganhou esse nome porque a pessoa que a fundou, Cassandro, um dos generais de Alexandre, deu esse nome em homenagem à sua esposa. Né? Ele colocou esse nome na cidade, e a cidade se tornou uma cidade rica, próspera. Havia muitas mulheres ricas na cidade de Tessalônica, e uma das coisas interessantes é que na conversão daqueles irmãos, essas irmãs tiveram muita preeminência. É muito interessante isso, irmãos, que na vida espiritual os irmãos devem servir, governando e conduzindo. Mas muitas vezes o que move uma igreja é o coração, o afeto. E quando tem muitas irmãs com afeto ao Senhor, a igreja consegue avançar. Porque quando tem afeto, tem amor envolvido. E o estímulo ao amor é maior. E não há nada numa experiência de uma igreja normal que estimule mais do que o amor. Então havia muitas irmãs, até de classe muito nobre, que haviam crido, e a igreja de Tessalônica teve esse início borbulhante de amor. Inclusive tem uma outra palavrinha, eu estou só colocando pontos introdutórios aqui, que Paulo vai usar muito na carta, ele vai dizer que os tessalonicenses deveriam abundar mais em amor. Essa palavra abundar ou superabundar é uma palavra grega que se refere às termas que havia na cidade de Tessalônica. Tessalônica era uma cidade de termas borbulhantes, quentes, e as pessoas iam se banhar e se sentiam ali, né, totalmente ajudadas pelo aquele banho, acalentadas. E Paulo diz assim, olha, é como se ele pegasse aquele termo técnico para se referir a isso e falasse, você está vendo esse borbulhamento? Que o amor de vocês borbulha assim. Cresça dessa forma. Mas a igreja começou no amor e perseverava no amor. Vamos ver então um pouquinho como é que foi o início deles. Vou pedir para os irmãos abrir, eu que não abri ainda, só um minutinho. Capítulo 17. Paulo vai a Filipos, assim que o varão da Macedônia aparece para ele à noite, ele chega em Filipos, ele passa por aquela experiência, sai da cidade de Filipos e vai para Atenas. Né? Aliás, para Tessalônica primeiro. Ele vai para Tessalônica, que é a próxima cidade que ele passa, em Atos 17, versículo 1 a 9. Vamos ler um pouquinho aqui. Capítulo 17, versículo 1. Tendo passado
por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi ter com eles, e por 3 sábados, é o tempo total que Paulo ficou na cidade, por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e dizia: esse é o Cristo, o Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos, certo? Alguns judeus da sinagoga foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos. Então, outra coisa interessante, a maioria dos irmãos de Tessalônica não eram de origem judaica, eram de origem gentia, né? Gentílica, que, sendo gregos, não tinham aquele, provavelmente eram gregos prosélitos, eram gregos que tinham ali uma influência do judaísmo, mas a maioria eram gentios. Numerosa multidão, né, dos gregos, devotos e não poucas mulheres distintas, tá vendo? A prevalecência de irmãs. Só colocar uma nota aqui, isso aqui é encorajar as irmãs, tá? Isso aqui é uma coisa para vocês ficarem felizes. Quando o Senhor Jesus foi crucificado, né, ou antes da crucificação, Pedro falou que ia dar a vida por ele e não ia negá-lo. A gente sabe da história. Os 12 repetiram a mesma coisa quando viram Pedro falar isso. Quando os guardas puseram a mão no Senhor, o que aconteceu? Deu tudo em pé. As irmãs não estavam com o Senhor nos momentos finais dele antes de ser preso. Elas não falaram que iam morrer por ele, que iam ficar ao lado dele. Mas quando você olha a cena da crucificação, quem que estava do lado de Jesus na cruz? Quantas mulheres havia? Quantos homens havia? Só tinha João. Cadê os outros homens? Quantas mulheres tinham? Várias Marias. Então, o irmão Whitney, ele costumava dizer assim, que é normal numa igreja saudável que as irmãs respondam mais rápido que os irmãos. Entendeu? Que elas respondam pelo amor, pelo afeto. E este amor delas, se for, né, essa experiência saudável e normal de amar o Senhor, certamente beneficiará toda a comunidade. Irmãos, irmãs, agora eu vou dizer, que o Senhor encontre esse amor entre vocês. Se vocês, a mulher sábia não só edifica a sua casa, ela tem uma grande contribuição na casa de Deus também. Se as irmãs se tornam espirituais e amam o Senhor, vocês não sabem o benefício que isso causa aos irmãos. Agora, como diz Provérbios, se a mulher é uma mulher rixosa, irmão, não é fácil. Mas que nós possamos, né, ser irmãos que, dentro de casa, na vida familiar, no relacionamento de marido e mulher, que as irmãs sejam uma fonte de estímulo de amor, como era na igreja primitiva. E eu não tenho dúvida, irmãos, considerando essas coisas à luz do Novo Testamento, que essa igreja tinha grande afeto, tanto pelo Senhor como por Paulo, porque as irmãs cumpriam esse papel. E não era um papel imposto, era uma coisa que vinha de dentro. Elas viviam, e olha só que coisa, aquele mesmo viver que havia nas Marias, que estavam ao redor da cruz, daquelas irmãs judias, se reproduziu nessas irmãs aqui. Porque nós vamos ver lá na carta aos Tessalonicenses, que Paulo diz que aqueles santos de Tessalônica se tornaram imitadores do Senhor Jesus e das igrejas da Judéia. Agora, as igrejas da Judéia eram igrejas velhas, veteranas, antigas. Como que... Eu não sei se eu estou conseguindo impressionar vocês, irmão. Daqui a pouco eu fico de pé aqui, tá? Eu começo a me empolgar, até o irmão falou, vamos um pouquinho. Mas pare e presta atenção um pouquinho, irmãos. 1 mês de conversão. No máximo 1 mês de conversão. E com 1 mês de conversão, Paulo diz assim, quando eu olho para as igrejas da Judéia e eu olho para vocês, vocês não ficaram atrás de nada. O amor que há em vocês é igual o dos santos da igreja primitiva e veterana de Jerusalém. Irmãos, como que é possível uma coisa dessa? Em 3 semanas. Aonde há amor, tudo se torna possível. E que o Senhor, irmãos, produza no nosso coração esse tipo de borbulhar de amor. Que, como também em Tessalônica, eu posso dizer
no temor do Senhor. Eu sei que há entre os irmãos isso. Mas que Ele continue avançando nesse sentido, irmãos. Que seja essa nossa oração pedindo isso ao Senhor. Senhor, trabalha, aprofunda isso no nosso coração. Numerosas mulheres distintas haviam crido. E essa influência do amor, da vida feminina ali naquela comunidade, inflamou o coração de toda a comunidade. Ah, irmãs, eu nem ia falar isso aqui. Não vou me alongar nisso, mas quais são as prioridades do coração das irmãs? Será que se os irmãos gastam um tempo a mais na comunhão, será que se eles têm coisas espirituais para se envolver, as irmãs se sentem ciumadas? Ou, eu lembro de um irmão lá em Penápolis, Paulinho vai saber de quem que eu estou falando, que ele ia para a reunião emburrado, porque ele não cria na época, né? Então a esposa cria, a esposa empurrava ele. Ele chegava lá e ele ficava assim, ó. Se ele estiver assistindo esse vídeo depois, ele vai saber também. A gente estava pregando e ficava fazendo umas caras assim. Eu falava, nossa, rapaz, não está possesso, mas é esquisito, toda hora se torcia. Lá no fundo, lá no fundo. Acabava a reunião, ele nem deixava a irmã ficar. Vamos embora. Aí um dia, eu lembro disso até hoje, eu estava lá compartilhando sobre tentação e pecado. Não era nem sobre evangelismo, não era nada sobre isso. Era só sobre tentação e pecado. E falando sobre ataques na mente e tal. De repente ele começou a se torcer de novo. Isso aí para mim era normal. Mas aí eu vi que a face de carrancudo emburrada começou a mudar. Aí ele começou a rir, ficar alegre. Aí acabou, ele veio me procurar, já me chamando de irmão. Ô, irmão, falei, nossa, eu não sei o que aconteceu. Eu pensei, eu sei. Mas eu estou diferente. Eu falei, eu sei. Estava torcendo igual, mas a face estava mudada. Aí ele, olha, eu não sei, parece que caiu uns negócios no meu olho. Eu estou enxergando, eu estou conseguindo ver. Deus, eu não sei explicar para você, mas parece que Deus me tocou. Eu quase fiz igual o irmão Otimani. Sua jornada acaba de começar. Aí ele creu no Senhor, né? Mas irmão, esse irmão virou um grude comigo. Aí, na época, eu estava começando a estudar grego do Novo Testamento, assim, não sou muita coisa não, eu só estudei assim, meio por cima. Mas eu estava começando a estudar. Você acredita que com 2 semanas de conversão, ele queria ir em casa para estudar grego? Queria estudar grego, queria falar de arrebatamento, de bênção, queria falar de tudo. E ele trabalhava, hoje ele tem um carro, tudo, o Senhor abençoou ele financeiramente. Na época ele tinha só uma bicicleta, ele tinha acabado de casar. Aí ele catava, saía do serviço, passava numa padaria, comprava um pão com mortadela, ia lá em casa. E a esposa esperando ele chegar em casa, que tinha a menininha, a filhinha deles, pequenininha, ia fazer 1 ano. E ela tendo que cuidar da menina sozinha, não vê na hora dele chegar em casa para jogar um pouco, né? Me ajuda aqui agora. E antes, ela tinha que brigar com ele para cuidar, porque, isso é coisa sua. Agora, ele também, às vezes, não cuidava, mas é porque ele passava em casa. Em vez de ele ir direto para casa, ele ia para minha casa. Aí chegava lá, irmão, eu trouxe um pão com mortadela aqui, vamos comer e vamos ler a Bíblia. O que você está desfrutando do Senhor aí? E ficava comigo, aí ela começava a ligar para ele no celular. Aí ele não atendia, ela ligava para mim, ele está aí. Tá, irmã, tá aqui. Tá bom. Tá bom, irmão. Fala para ele se ele puder vir. Irmão, ele ficava lá, ele chegava às 5h30, saía às 7h30, 8 horas. Às vezes emendava direto para a reunião. A primeira grande experiência de oração, de madrugar orando até amanhecer, desde a noite até de manhã, foi com ele. A gente começou a orar, a gente não viu a hora passar. Ele ajoelhou do meu lado, eu do lado dele. Nós fomos da 1 e pouco da manhã, que foi a hora que terminou a comunhão na casa de um irmão, até 5h30. A hora que acabou de orar, eu estava chorando, ele chorando, a gente se abraçou, falou, agora vamos dormir, né? Aí o irmão da casa levantou para fazer o café e nos acordar para orar. Você vê que coisa, irmãos? E aí, sabe o que aconteceu? Hoje o Senhor equilibrou a busca dos dois, mais ou menos. Embora eu acho que ele está um pouquinho na frente ainda. Mas ele passou ela durante um bom tempo. Né? Ela que falava, não sei, parece que não vai se converter, a hora que se converteu. E aí depois o Senhor começou a falar com ela, sobre ela estimular isso nele e não impedi-lo. Irmãs, aonde as irmãs permitem que o amor de Deus avance,
é a maior contribuição, no sentido prático, que uma igreja com casais novos pode receber. Aqui começa a história de Tessalônica. Numerosas mulheres, não poucas mulheres distintas. Agora vamos continuar um pouquinho mais. Continuando um pouquinho, versículo 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, tomando consigo alguns homens maus, dentre os vadios, a tradução aqui fala vadios, tá? É arruaceiro, gente que quer causar confusão, você sabe. Da praça, e ajuntando uma turba, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades da cidade, clamando: esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Com certeza, Paulo transtornava o mundo. Os quais Jason acolheu. Há um irmão erudito na história da igreja que diz que esse Jason aqui é o Jesus tido por justo da carta aos Colossenses. Lembra que Paulo tinha um cooperador chamado Jesus, cognado justo? E na carta aos Romanos, esse mesmo homem aparece e Paulo diz que era parente dele. Então ele era um parente de Paulo, uma pessoa preeminente na cidade, era judeu e era o único da circuncisão que cooperava com Paulo, de forma pessoal. Esse Jason. E aí ele diz assim: eles chegaram aqui, né, os quais Jason acolheu. Todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, Jesus. Irmãos, agora vamos ler um pouquinho nas entrelinhas aqui. Paulo, até este momento, em todos os momentos que ele pregava, principalmente nas sinagogas, você lembra da pregação dele em Atos 13, em Antioquia da Psídia? Ali tem um acréscimo que ele faz diferente da pregação de Pedro. Tanto Pedro como Paulo pregaram o evangelho. Pedro aos judeus, no capítulo 2, ele prega sobre a salvação por meio de Jesus. E Paulo, quando o Espírito Santo vamos dizer assim, o envia de Antioquia, e ele vai fazer a obra que o Senhor encarregou, ele chega em Antioquia da Psídia e ele prega também, começando entre os gentios ali. Ele também anuncia a salvação em Jesus. Mas tem uma coisa que Paulo acrescenta diferente de Pedro. Os irmãos já perceberam na pregação de Pedro e de Paulo? Todos eles citam o Salmo 16. Todos os dois falam da ressurreição de Jesus. Certo? Mas tem uma coisa que Paulo põe de acréscimo, diferente do que Pedro tinha colocado. Paulo é o primeiro a usar o termo justificação. Pedro fala de remissão de pecados. Paulo fala de remissão e de justificação. E ele diz para aqueles judeus da sinagoga: vocês, através de crerem em Jesus, serão justificados de todas as coisas que não puderam ser justificados através da lei de Moisés. Se o Senhor der tempo, uma hora nós vamos ter comunhão sobre a diferença de remissão e justificação. É tremendo, irmãos. Mas tem uma outra coisa que acontece. Quando Paulo prega ali, aqueles judeus pedem para ele voltar, continuar falando, né? Daqueles da sinagoga, pelo menos. Depois, esses estavam perseguindo ele, entram lá e causam alvoroço também. Mas até o presente momento, até esse momento de Tessalônica, Paulo não havia anunciado Jesus como rei. Preste atenção nisso, porque isso aqui é um ponto de virada na pregação de Paulo. E foi isso que rendeu problemas agora contra o Estado, não só contra os judeus. Os judeus tomaram isso aqui como uma grande armadilha, uma arapuca, para agora ter como incriminar Paulo, não só no meio da religião judaica, mas agora ter o Estado favorecendo. Por quê? Porque Roma era o império que dominava, o Império Romano. E o César romano prezava pela paz no império e era totalmente contra qualquer levante revolucionário. Se qualquer outro rei não nomeado por César fosse se levantar, isso era tido como pena capital, como um levante contra o Estado romano. Isso era sério. Agora não era só os judeus que iam perseguir Paulo. Agora, os romanos também iam passar a ficar de olho. E você vê que os judeus acusaram ele? Em que sentido? Esse homem que chegou aqui, ó, ele está dizendo que Jesus é um outro rei. Por que eles falaram isso? Foi a mesma coisa que falaram de Jesus para Pilatos. Quando eles viram que Pilatos ia soltar o Senhor Jesus de todo jeito,
talvez por medo, talvez porque a mulher dele falou, não te envolvas com esse justo. Eu tive sonhos terríveis a respeito dele, do seu envolvimento. E aí Pilatos ali se acovardando, talvez ia soltar. Quando eles viram que não tinha para onde apelar, eles falaram assim, se soltas este, não és amigo de César. Querendo dizer, se você soltar, nós vamos te denunciar para César, o imperador. E aí Pilatos pensou, vixe, agora ficou sério, né? Porque por enquanto eu estou lidando com os judeus, mas se eles falarem que eu soltei esse homem que afirma ser o Messias, e ser Messias não é tanto problema para Pilatos e para Roma. O problema é se esse Messias diz que é rei. Você está entendendo qual foi o ponto ali na hora da crucificação de Jesus? Os judeus olharam para Pilatos e falaram assim, se soltas aí, se não é amigo de César, porque todo que se declara rei é contra César. E este afirmou ser o rei dos judeus. Aí Pilatos volta correndo para dentro, preocupado, e fala assim, de onde és? Eles disseram que você é rei. Tu és o rei dos judeus? Porque essa questão, esse é crime contra o Estado. Você está entendendo? Agora é claro, irmãos, que isso aqui é uma visão equivocada e maliciosa, calúnia dos judeus, porque não é desse tipo de reino que o Senhor Jesus é rei. Nós sabemos disso. Em relação a lidar com a política desse mundo, isso está postergado para a sua segunda vinda. Quando Pilatos olhou para ele e falou assim, você é rei? O Senhor responde o que para ele? Eu sou. Para isso nasci, para isso vim ao mundo. Mas agora, presta atenção no termo, mas agora o meu reino não é desse mundo. Ele não disse que ele não vai reinar sobre esse mundo, mas não agora. Os irmãos entenderam? Há um tempo em que ele vai vir com o reino em glória, poder e majestade, mas não agora. Isso também é uma outra coisa que eu respeito os irmãos que pensam diferente. Mas, irmão, vamos ver uma questão aqui. Quando Paulo começou a pregar o evangelho e anunciar o Senhor como rei, isso causou um problema que ele teve que sair da cidade, né? Porque caluniaram ele falando que ele estava dizendo que Jesus era um rei que vai tomar o lugar de César. Não era nisso que ele estava falando. Paulo, irmãos, na verdade não estava nem um pouco preocupado com a questão política do momento. Ele não falou nada contra o próprio César. E ele sabe que a partir daqui, por pregar o reino, isso vai causar um problema em relação à comunidade cristã com o império. Mas você não vê Paulo falando assim, vamos fazer uma bancada evangélica no Senado romano para proteger os direitos dos cristãos? Vamos lá, irmãos, deem as mãos. Vamos orar aqui e instituir uma bancada. Você não vê Paulo fazer isso. Vamos agora fazer o comício dos cristãos. Vamos levantar a causa, fazer um plebiscito. Você não vê Paulo se preocupar com isso, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque os padrões que regem a nossa vida cristã é o Sermão do Monte. E como que você vai aplicar o Sermão do Monte para nações gentílicas? Para os povos que não têm a vida de Deus. Então nós não temos nada a ver com a política, com as coisas desse mundo. E quando Roma passou a se preocupar, porque você vai ver que logo depois daqui, ocorre um problema lá em Roma, no Atos capítulo 18, e o imperador Cláudio expulsa os judeus da cidade de Roma, porque havia um problema surgido por causa de um tal de Creso. Segundo o F.F. Bruce, o erudito, essa palavra Creso fosse talvez um latino meio etrusco para Cristo. Sabe por quê? Porque essa pregação de que Jesus tinha ressuscitado já tinha alcançado Roma, porque não foi Paulo que fundou a igreja em Roma, que começou lá. Paulo até escreve para os romanos dizendo que ele não conhecia eles. E aí, Áquila e Priscila vêm com os judeus expulsos de lá e encontram Paulo em Corinto. E os judeus, por não entender como é que Jesus era rei, começaram a falar que Jesus era um rei desse tipo. Como eles sempre pensaram, um rei que vai depor o Império Romano e tal. E o que Roma vai fazer? Manda esse povo embora. Expulsa essa contenda. Isso aqui pode fomentar, daqui a pouco tem um monte de gente se declarando Cristo e rei. Então mandaram eles embora. Mas você não vê Paulo mover uma palavra. Porque, irmãos, nós temos que, uma coisa que a gente vai ficar claro no dia que a gente estiver lendo essa epístola, nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós não temos nada a ver se é Bolsonaro ou se é Lula que está no poder.
Sendo desculpa, eu sei que você pode ter sua opinião política, tá? Eu só estou dizendo o seguinte: se é Lula, se é Bolsonaro, se é, seja lá quem for, irmãos, o mundo jaz no maligno. Nós não vamos mudar isso aqui com força de espada, se colocando na frente de quartel, levantando bandeira. É claro que, como cidadãos, nós temos que zelar pelo que parecer melhor e cumprir nosso dever civil. Mas isso não tem a ver com a nossa meta como cristãos, irmãos, estão entendendo? O nosso rei não tem um reino aqui por enquanto. E nós o seguimos. Então, a partir do momento que Paulo começa a pregar o reino, isso causa um problema. E os judeus vão usar isso contra ele. Por causa disso, só falei isso para contextualizar, aproveitando para colocar esse ponto, Paulo tem que sair da cidade. Os irmãos mesmo providenciam para que ele saia de lá, porque agora ele pode ser incriminado não só diante dos judeus, mas também do império. E ainda mais na capital da Macedônia, né? Versículo 8: E agitaram a multidão e as autoridades da cidade que ouviram essas coisas. Tendo, porém, recebido fiança de Jason e dos demais, soltaram-nos. E logo de noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. E tendo eles ali chegado, foram à sinagoga dos judeus. Aí conta a história de Bereia, né? Versículo... Em Bereia também muitas mulheres creram. Outra coisa interessante, essa região abençoada da Macedônia tinha essa característica: as irmãs respondiam com muita avidez à graça de Deus. Versículo 13: Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram igualmente lá agitar e perturbar as multidões. Então imediatamente os irmãos fizeram Paulo partir para que fosse até o mar. Silas e Timóteo, porém, ficaram ali. Onde que eles ficaram? Na região de Macedônia, né? Paulo foi para a região do mar, foi partir para o mar. E aí o que aconteceu? Versículo 15: Os quais acompanharam Paulo e levaram-no até Atenas. Então Paulo saiu de Tessalônica, foi para Bereia, e de lá os irmãos encaminharam ele para Atenas. Quando ele estava em Atenas, a gente vai ler isso aqui lá em 1 Tessalonicenses agora. Irmãos, eu estou falando todo esse contexto histórico para a gente poder pegar o espírito da carta. Os irmãos estão entendendo? Né? Até disso também então, a gente já está extraindo algumas lições aqui, mas para a gente poder entrar, que o Senhor dê graça, para a gente poder sentir como que era o viver, o espírito em que essa carta foi escrita. A urgência dela, o coração preocupado de Paulo, o interesse dele pelos novos convertidos de Tessalônica, tudo isso conta muito para que nós possamos entender o encargo do Espírito. Então, aí Paulo vai para Atenas, e lá de Atenas, enquanto ele está em Atenas, a gente vai ler isso lá em Timóteo agora, vamos lá para Timóteo não, em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 3, vamos lá agora, vamos voltar lá um pouquinho. Então os irmãos viram que eles foram até Atenas, aí chega aqui no capítulo 3, versículo 1. Por isso, não podendo mais suportá-lo, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para afirmar-vos e encorajar-vos em benefício da vossa fé. Veja, Paulo só teve tempo de ficar 3 semanas com eles, ele teve que sair por causa desse problema, mas preocupado com eles. Atos não diz que os irmãos enviaram ele até Atenas? Aqui em Tessalonicenses ele está dizendo que assim que ele chegou em Atenas, ele enviou Timóteo de volta, preocupado com os irmãos. Está entendendo? Esse aqui é o contexto do negócio. Então ele envia Timóteo, e aí ele espera Timóteo durante um tempo em Atenas. Nesse ínterim que Timóteo vai aos Tessalonicenses, para fortalecer e preocupado ali com os irmãos, Paulo sai de Atenas e vai para Corinto. A gente vai ver isso lá em Atos agora. Em Corinto, Paulo começa a pregar a palavra, o próprio Senhor aparece para ele e fala para ele não se calar e continuar pregando, porque tem muito povo na cidade. Mas antes disso, quando ele chega em Corinto, ele começa a trabalhar com Áquila e Priscila, diz que Timóteo e Silas descem da Macedônia. E aonde Timóteo estava? Na Tessalônica. E Silas estava provavelmente em Filipos.
tanto Filipos como Tessalônica eram na Macedônia. Então os dois descem dessa região e encontram Paulo em Corinto. Agora vamos lá ler, segura aqui no capítulo 3, que a gente vai ficar intercambiando com ele, tá? Vamos lá em Atos 18 agora. Versículo 1. Depois disso, partindo Paulo de Atenas, foi para Corinto. Está vendo? Ele saiu de Atenas e foi para Corinto. E encontrando certo judeu de nome Áquila, natural do Ponto, recém-chegado da Itália, e Priscila, sua mulher, em vista de Cláudio ter decretado que todos os judeus saíssem de Roma, foi ter com eles. E por ser do mesmo ofício, permaneceu com eles e trabalhava, pois eram por ofício fabricante de tendas. E todos os sábados arrazoava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então, ele não perdia tempo, né? Estava lá pregando para os judeus e gregos, persuadindo eles. Agora, olha o versículo 5, irmãos. E aí vai ter uma nota muito rica, linda, desse versículo 5 com o versículo lá de Tessalonicenses 3. Olha o versículo 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, lá onde estava Tessalônica e Filipos, provavelmente Silas estava em Filipos, e Timóteo em Tessalônica, porque Paulo disse que enviou ele para Tessalônica. Agora Timóteo está voltando, e ele não passou por Atenas, que Paulo não estava mais em Atenas, foi direto para Corinto encontrar Paulo. Quando eles desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra. Mas ele já não estava fazendo isso? Agora vamos ver um versículo, segura aqui, vamos lá, no capítulo 3 de 1 Timóteo. Irmãos, olha, não só a igreja de Tessalônica era borbulhante no amor, mas você vai ver que Paulo fala muito do coração borbulhante dele também por eles, que é uma outra lição que nós temos que aprender. Que aqueles irmãos que cuidam de uma igreja nova, de irmãos novos, precisam ser profundamente cheios de amor e estimuladores ao amor, encorajadores. Agora olha só, Paulo se preocupava e amava tanto esses irmãos, que quando Timóteo desceu e contou as novas para Paulo, olha, os irmãos estão assim, assim, assim. Paulo estava preocupado só por ficar 3 sábados com eles. O que vai acontecer? Aqueles judeus da turba, né, os vândalos que foram lá me expulsar da cidade, agora vão entrar, vão fazer a cabeça dos irmãos, vão fazer com que os irmãos retrocedam. Então Paulo, muito preocupado com esses irmãos, ele estava pregando. Mas quando Silas e Timóteo desceram, ele se entregou totalmente à palavra, está escrito. Agora eu quero pôr uma nota aqui. Olha, por que fala que ele se entregou totalmente? Porque de algum jeito, irmãos, o coração de Paulo estava inquieto. Ele não conseguia fazer com total dedicação a obra do Senhor por preocupação com esses irmãos. Isso é um modelo também para nós. Quantas vezes parece que o Senhor está abrindo uma porta, está fazendo algo até grande, expressivo, e por causa disso a gente se esquece daqueles que o Senhor confiou para cuidar-nos. Mas Paulo sabia que nem a obra do Senhor pode substituir as pessoas mais próximas que o Senhor confiou. Não é a primeira vez que isso vai, talvez seja a primeira vez, não vai ser a última, porque também lá em 2 Coríntios, Paulo fala que quando uma porta se abriu no Senhor, em Éfeso, na Ásia, porque ele não encontrou o seu irmão Tito trazendo as notícias, ele não teve paz no seu espírito. Agora, olha só, irmãos, quem que abriu a porta? Foi o diabo? Não, foi o Senhor. Mas a porta do Senhor não é mais importante que os filhos do Senhor. Então, muitas vezes, por causa da bênção de Deus, por causa de alguma vantagem, nós esquecemos qual é a prioridade do coração do Senhor. Irmãos, a prioridade do coração do Senhor são os próprios irmãos. Se a obra do Senhor não é para cuidar dos irmãos, ela não é obra do Senhor. Ou ela vai se desviar do propósito dela. Mesmo que o Senhor tenha aberto a porta, a bênção do Senhor não indica que o coração do Senhor está satisfeito. Então, Paulo era um homem muito sensível espiritualmente. Embora a obra está avançando, mas como é que estão aqueles irmãos com quem convivi? Irmãos, você está vendo que espírito de amor é esse? Que amor profundo e sensível? Então, os Tessalonicenses tinham isso, mas Paulo também tinha. Agora, olha no capítulo 3, então, como eu falei para a gente ler aqui. Vamos ler o versículo 6 até o 8. Perdão, é 1 Tessalonicenses 3,
versículos 6 a 8. Eu estou falando de Timóteo aqui toda hora. É porque fala de Timóteo. Eu estou citando Timóteo muito aqui também e fico confundindo as epístolas. Capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. 6 a 8. Mas agora, olha o que ele diz. Timóteo regressou. Sabe por quê? A carta aos Tessalonicenses está sendo escrita de Corinto. Ele enviou Timóteo enquanto ele estava em Atenas. Timóteo foi para Tessalônica. Aí Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Timóteo desce de Tessalônica e encontra Paulo em Corinto. A notícia é tão confortante que Paulo recebe, que aí ele resolve escrever a carta. Por isso, Tessalonicenses é a primeira epístola que Paulo escreveu também. Não só a igreja de Tessalônica é nova, mas a primeira epístola que Paulo escreveu é a epístola aos Tessalonicenses. Estimulado pela boa notícia que Timóteo trouxe. Então, como ele está em Corinto escrevendo para esses irmãos, ele fala, mas agora Timóteo regressou. Encontrou ele lá em Corinto. Do vosso meio, anunciando-nos boas novas da vossa fé. Vocês estão firmes. Nós ficamos sabendo que vocês estão bem, irmãos. Boas novas da vossa fé e do vosso amor. E que sempre tendes ternas lembranças de nós. Ternas lembranças. Ah, irmãos, o que significa isso? Que o Espírito Santo possa nos impressionar com isso. Ternas lembranças, irmãos. Fala de lembranças das entranhas. Você fala daquela saudade que quando você pensa na pessoa, suas entranhas se comovem. De saudosismo e amor. Aquela pessoa que você deseja muito reencontrar. Assim era o coração dos Tessalonicenses por Paulo. Ternas lembranças de nós, desejando muito ver-nos, como também, o quê? Nós também a vós. E ele continua, por esta razão fomos confortados por causa de vós. Paulo estava pregando em Corinto, mas não estava confortado. Irmãos, em todas as nossas necessidades e aflições, pela vossa fé. Agora deixa eu perguntar uma coisa, irmãos, como é que Paulo sofria pelos Tessalonicenses se ele não estava no meio deles? Não é interessante essa expressão que ele usa? Que os sofrimentos que ele estava passando em Corinto era pela fé dos Tessalonicenses. Como é que isso podia se dar? Só entende isso aqui quem sabe o que é agonizar em oração. Quem sabe o que é lutar pelos irmãos em oração sabe o que o Paulo está falando. Porque você não precisa estar perto de um irmão para sofrer por ele. C.S. Lewis dizia que orar por uma pessoa é abraçá-la à distância. É dizer eu te amo sem que ela ouça isso no ouvido. É recebê-la no coração sem que você esteja junto com ela. Isso significa orar. E na carta aos Colossenses, sabe, irmãos, deixa eu confessar para vocês, à medida que eu estava lendo isso aqui, esses dias, eu pude perceber que como que a experiência nova, tenra desses irmãos, tem tanto a nos ensinar. Apesar de alguns de nós sermos, eu sei que aqui tem muitos novos, mas tem alguns que são veteranos já. Como diria um irmão lá de Penápolis, pterodátios na fé. Já estão sendo dinossauros espirituais. Pré-históricos. Quase batizaram Paulo. Tão antigos. Mas apesar de ser antigos, irmão, olha, quantas lições isso nos ensina. Individualmente, cada um de nós, a igreja, os líderes, ele tinha eterna saudade e não estava confortável enquanto não sabia da condição dos irmãos. E sofria mesmo enquanto o Senhor abençoava a obra onde ele estava fazendo a obra. O cristianismo, de forma geral, irmão, a grande cristandade nem sabe o que significa isso. O que importa é se está tendo retorno, os irmãos sabem o quê? As almas, os indivíduos, mas Paulo era um homem. Você não se espanta quando Paulo termina as epístolas dele, que ele lembra nome por nome de todo mundo? Leia Romanos 16 para você ver. Antigamente eu começava a ler aquilo e falava, Senhor, por que o Espírito Santo gastou tanta tinta só para dar nome de irmãos no final da carta? Ele faz uma sessão, para, depois ele faz sessão. Aí recomenda as virtudes. Lembra do nome de cada um, da onde cada um trabalhou, onde cada um serviu. E Maria, que é mãe deste, que também é mãe para mim. E Febe, a igreja que está em sua casa. Irmãos, como que pode? Esse homem tinha tanta preocupação. Se você ler a segunda carta aos Coríntios, é sofrimento em cima de sofrimento, preocupação com todas as igrejas, mas todas as igrejas é uma forma muito geral.
Mas qual é a prova da preocupação? Até que ponto ele descia nas profundezas do coração? Até o ponto de lembrar nome por nome. De não esquecer de nenhum irmão. De recomendar as virtudes. De estimular quem precisava ser estimulado. De chorar por um irmão. Irmãos, isso nos ensina tanto. O que é vida de amor? Vida de entranháveis afetos. Que a gente lê às vezes assim nas epístolas, sabe? Eu não sei. Para mim isso é um espelho. Para mim isso aqui é apanhar, espiritualmente falando, né? Receber chacoalhões de Deus e falar, você fala tanto de amor, mas olha essa vida. Às vezes, irmãos, a gente não sabe se o irmão está precisando de uma ajuda na casa dele, morando na mesma cidade. Paulo tinha tempo para lembrar nome por nome, a condição de cada um, a situação de cada um. Trabalhando com bênção de Deus em outra cidade, ou às vezes aflito por uma tribulação que ele não sabe nem se ele vai estar vivo amanhã, porque tanta perseguição entre irmãos, entre falsos irmãos, entre os judeus, entre os gentios, mas ele tem tempo para lembrar dos nomes e citá-los. Isso é amai-vos uns aos outros ardentemente. Está vendo, irmãos? Aí chega aqui, ele fala isso aqui para eles, né? Dizendo que ele está aflito por eles, embora ele não estava em Corinto, né, em Tessalônica, estava em Corinto. E olha só o versículo 8 agora. Olha que curioso o jeito que ele fala. Aí, isso aqui que vai ser a contribuição lá para o versículo de Atos. Versículo 8. Porque se estáis firmes no Senhor, nós agora vivemos. O que significa isso? Deixa eu tentar traduzir. Significa o seguinte: não saber que vocês estão bem estava nos levando a morrer, estava nos causando dor mortal, estava nos exaurindo espiritualmente. Mas agora que vocês estão bem, agora que nós sabemos que vocês estão firmes, tomamos fôlego, fomos vivificados. A gente sabe o que é isso na experiência, irmão. Às vezes você está aflito. Então aqui também até uma coisa que é um princípio espiritual. Às vezes nós estamos passando por problemas individuais e ficamos totalmente focados naquilo e aquilo começa a nos consumir. Sabe qual é a melhor forma talvez de você ser curado? Ajude os outros nos problemas deles. E você vai ver que a hora que você vê a bênção de Deus salvando pessoas que estão passando pior que você mesmo vai ser vivificado. Tire os olhos de você mesmo. Paulo era um homem tão desprendido. Olhava tão pouco para si mesmo. A preocupação que estava exaurindo ele era os irmãos. A hora que ele ficou sabendo que os irmãos estavam bem, vivemos. Agora que sabemos que vocês vivem, nós vivemos. Está vendo? E aí, é por isso que eu falei para a gente ler esse versículo, porque lá em Atos 18 agora, tem uma coisa que nem a tradução do irmão Lee colocou, mas a tradução de John Nelson Darby, que é uma das melhores traduções do grego, ela coloca. Segundo, eu não tenho ela aqui, mas o irmão Otmani, sendo confiável como ele, diz que está esse termo lá. Lembra que a gente leu aqui no versículo 5, né? Vamos ler de novo. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra. A tradução de Darby fala assim: Paulo estimulado por eles. Paulo alentado ou vivificado por eles, se entregou totalmente à palavra. Está vendo, irmãos? Companheirismo espiritual, estímulo. Por isso que o versículo 8 fala: agora que sabemos que estáis firmes, vivemos. Esse é o contexto da epístola aos Tessalonicenses. Paulo está escrevendo de Corinto, logo depois de receber as notícias de Timóteo. E ele foi de tal maneira estimulado que ele passou a se entregar totalmente à palavra. Ele já estava pregando, arrazoando, convencendo judeus e gregos, mas agora que aqueles irmãos que ele ama estão bem, o coração dele também caminha firme no amor e se entrega mais e mais à palavra. Então, é nesse contexto que Paulo vai escrever para eles a carta. Continuando um pouquinho mais, os irmãos lembram que quando a gente leu lá no capítulo 1, vamos voltar lá no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, versículo 3. Qual que é o tripé que Paulo cita ali que logo no início da caminhada desses irmãos, eles experimentaram? E que é a condição normal da vida cristã.
fé, esperança e amor. Ou aqui, de acordo com ele, fé, amor e esperança. A ordem que ele coloca, se a gente for ver, é fé, amor e esperança. O tripé. Lá em Coríntios, né, como o irmão colocou, ele põe fé, esperança e amor. Aqui ele põe fé, amor e esperança. Mas são as 3 virtudes pela qual a igreja se mantém numa condição normal, para que tudo que é proveitoso possa acontecer. Vamos ler o versículo 3 então de novo. Lembrando, todo o conteúdo da carta vai estar em cima desse tripé. Lembrando-nos sem cessar diante de nosso Deus e Pai da obra de fé, da vossa obra de fé, do vosso labor de amor e da vossa perseverança, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo pregou pelo poder do Espírito entre eles, o início da caminhada dos Tessalonicenses foi esse tripé bem estabelecido. Quando Paulo saiu, aí tem uma coisa, irmãos, eles estavam, em tudo que eles receberam de luz, eles estavam fiéis. Mas Paulo sabia que não deu tempo de aprofundar o conteúdo da fé. Por isso que lá no capítulo 3, os irmãos vão ficar viajando comigo vários versículos, porque é para pegar esse contexto todo. Lá no capítulo 3 ele vai usar uma expressão, ele diz que ele está desejoso de voltar para reparar ou costurar ou completar o que está faltando, as deficiências da fé deles. Isso significa que eles não tinham fé? Não. Significa que a fé dos Tessalonicenses, embora fosse fiel a tudo que tinha visto, é alguém íntegro, completo naquilo que você viu. E louvado seja o Senhor, porque se o Senhor voltar e essa for a condição, você entra. Você vai ser galardoado. Mas melhor ainda se você puder amadurecer tudo isso até a plenitude. E Paulo sabia que não teve tempo, né, de completar isso. Então ele fala no capítulo 3, vamos lá de novo. Ele diz que estava preocupado, versículo 4. Então vamos começar no 2, vai. E enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para firmar-vos. Por que firmar? Para solidificar. Foi muito rápido a passagem de Paulo entre eles. Fundamentar. Ou seja, aqui está falando de estabelecer doutrinas agora mais profundas, à medida que eles conseguissem absorver. Firmar-vos e encorajar-vos em benefício da vossa fé, a fim de que ninguém seja abalado por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predizíamos que seríamos afligidos, e o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Por isso, não podendo mais suportá-lo, enviei Timóteo para saber a respeito da vossa fé, receando, qual era a preocupação dele? Que o tentador tivesse vos tentado, e o nosso labor tivesse sido em vão. Mas agora, ele fala aquilo que a gente leu, versículo, a gente leu até o 8, agora olha o 9. Pois como podemos agradecer a Deus por vós, para retribuir toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, suplicando muitíssimo noite e dia para que possamos ver o vosso rosto, agora é a palavra, e completar o que falta à vossa fé. Está vendo só? Ele quer agora fundamentar e planificar a experiência desses irmãos no conteúdo da fé. Ele vai citar a fé aqui. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos é o seguinte: ele fala sobre a fé deles, que está normal, mas tem que crescer e amadurecer, e ele vai falar da outra virtude. Lembra que eu fico preocupado se os irmãos estão entendendo, mas eu acho que está entendendo. Lá no capítulo 1, ele diz que quando ele começou, ele lembrava do início deles em fé, amor e esperança. Aqui no capítulo 3, ele não vai dizer que eles têm esperança. Ele vai estimular eles a esperança, mas ele não vai mencionar mais. Ele diz que eles têm fé, que precisa ser completada, e ele vai dizer que eles estão ávidos no amor uns para com os outros, mas ele não menciona mais a constância da esperança. Os irmãos entenderam isso? Vamos ver, porque não é o que eu estou falando. Vocês vão ver que está escrito isso. Ó. Aqui ele mencionou que eles têm fé que precisa ser completada. Depois ele vai falar do amor. Olha o versículo 11, 12 e 13. Ora, capítulo 3, 1 Tessalonicenses, sequência. 11. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai
e nosso Senhor Jesus nos dirija o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e abundar, é a palavra lá técnica de borbulhar, porque já tinha amor, mas tem que borbulhar, cresçam mais no amor, e abundar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco. Ele mencionou fé e mencionou amor, quer dizer, coisas que eles já estavam vivendo, mas você vai ver que ele não fala de esperança mais, ele lembrou da esperança que eles tinham, mas pelo jeito, o que Timóteo trouxe a hora que Timóteo chegou, é que a esperança da vinda do Senhor estava sendo abalada, e isso era o perigo, a esperança da vinda do Senhor estava sendo abalada por causa de um ensinamento errado com relação à vinda do Senhor. E essa falta de esperança firme na vinda do Senhor poderia pôr a perder o que a fé e o amor já haviam alcançado. Deu para entender, irmãos? Por isso que a carta aos Tessalonicenses, se você for ver, a grande ênfase dela, a gente leu aqui, no final de cada capítulo, o que Paulo menciona no final de cada capítulo? A vinda, a vinda, a vinda, a vinda. O grande encargo dele é também completar o que está faltando da fé, mas de fé eles ainda têm. Amor eles estão praticando, mas de algum jeito, Satanás, o tentador, por meio de algum ensino errado, por meio de compreensão errada, por meio até da ignorância dos Tessalonicenses, ele fala. Então a gente tem que também atentar para isso, irmãos. Porque no começo da fé, tanto os irmãos não vão de fato saber de tudo, como também o que vão saber pode ser confuso, e essa confusão pode gerar ignorância, e Satanás pode se aproveitar disso. No caso dos Tessalonicenses, isso estava ocorrendo. Sabe qual era a grande questão? Eles pensavam assim, eles viam Paulo sofrer, e eles mesmos estavam sofrendo perseguição dos patrícios gregos, e também dos judeus da cidade. E alguns começaram a morrer debaixo dessa perseguição. E eles falaram assim, não, nós sabemos que Jesus vai voltar, mas por amor aos que morreram, o que vai ser deles? Eles não sabiam que esses irmãos iam ressuscitar. Paulo não teve tempo de explicar para eles todos os detalhes que explicou para os coríntios. E aí, aquele estímulo de ver Jesus voltar por amor aos que tinham morrido, não estava causando grande impacto mais. O que também indica quão forte era o amor. O amor era uma grande tônica deles mesmo, porque por amor aos que haviam morrido, eles pensavam, agora Jesus vai voltar, e o que vai ser desses que a gente ama? Perderam o reino. Está dando para entender? E a esperança da vinda do Senhor passou a não ser mais um estímulo no coração deles. E Paulo sabe, irmãos, que se nós não temos... Porque vamos lá, o Senhor nos tirou desse mundo, nos colocou juntos uns com os outros. Irmãos, nós só temos a Ele e uns aos outros. Nós só temos uns aos outros. Não acredite que você tem alguma coisa com esse mundo mais. Amanhã, se o Senhor der tempo e graça, nós vamos falar um pouco sobre a separação do mundo, que tem a ver com o primeiro item, a obra de fé. Quando Paulo fala da obra de fé, ele está falando de separação para Deus. Nós vamos ver um pouquinho da implicação disso. E eu gostaria de ler algumas coisas que o irmão Otmani compartilha sobre isso para os irmãos. Irmão, é tocante, profundo e forte. E com prático. Então nós só temos uns aos outros. Agora, depois de termos uns aos outros, depois de sermos desiludidos com relação a isso aqui, você só tem o Senhor, aí de repente a esperança da vinda dele não motiva mais seu coração? Você percebe o arraso que isso vai causar? Como que era então necessário que eles tivessem uma compreensão clara de que os que partiram só dormiram? Como era necessário eles compreenderem que eles não precisavam perder a alavanca da esperança? Porque se Deus ressuscitou o Senhor Jesus, com certeza Ele trará em sua companhia os que dormem. E nem a morte, e nem a vida, e nem a altura, e nem profundidade, e nem as coisas da vida, dessa vida, nem do porvir, poderão nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então Paulo vai ter que estimular mais a questão da esperança, porque ele fala do amor, fala da fé, mas lá, já no capítulo 3 ele não cita a questão da esperança. Quando ele aqui em Colossenses, ele inicia a carta com o mesmo tripé, e lá ele fala que o amor que eles tinham, que os colossenses tinham por todos os santos, era motivado por causa da esperança
Por causa da esperança. Agora, muito bom, irmão. Agora você percebeu então a tática de Satanás? Tira a esperança, que até aquele amor em nome do qual eles estão deixando de ter esperança vai esfriar. Porque se o Senhor não vai salvar os que eu amo e os que morreram por Ele, então... E também se eu morrer também. Hoje está fácil para nós, irmão. Nós temos o Novo Testamento, nós temos Coríntios 15. Os irmãos não tinham Coríntios 15. Você sabe que entre os gregos, e a maioria deles eram gregos, era um absurdo acreditar em ressurreição. Eles acreditavam na imortalidade da alma, mas em ressurreição não. Ressurreição, o que é isso? Quando Paulo falou de ressurreição em Atenas, diz que eles foram ouvindo ele até essa hora. A hora que ele falou que Deus ressuscitou o Senhor Jesus, sobre isso aí a gente vai escutar outra hora. Agora já foi longe demais, pelo amor de Deus. Ressurreição, não. Porque tudo que os filósofos gregos falavam é que a alma é imortal. E o que há de belo é a alma. O corpo é pecaminoso. O corpo é a matéria é má. Mas a Bíblia é muito cuidadosa com isso, que ela não diz que o corpo é mau, ela diz que o pecado que habita no corpo é mau. E ela diz que nosso corpo, por enquanto, é o corpo do pecado, mas não que o corpo é pecado. O corpo é para o Senhor. E o nosso Senhor ressuscitou em corpo. Nós haveremos de ressuscitar também, irmãos. Se morrermos, ou sermos transfigurados. A nossa esperança não é só a imortalidade da alma. Sim, a alma é imortal. Ela permanece consciente. Mas é muito mais do que só permanecer consciente. Nós seremos integralmente glorificados. A nossa esperança vai muito além, irmãos. Mas os irmãos de Tessalônica estavam oscilando, porque os seus queridos estavam morrendo. E a vinda do Senhor deixou de ser um estímulo. Só que a sutileza é que se a vinda do Senhor deixa de ser um estímulo, até o amor vai minguar. E a fé vai perder o efeito. Então, aí no capítulo 3 ainda, vamos ver aqui o versículo 13. Paulo vai mencionar de forma especial a vinda do Senhor no versículo 13, para dizer para eles que o amor e a santidade da vida deles era para aquele dia, para a vinda do Senhor. Ele está toda hora tentando estimular essa esperança. Irmão, se o nosso coração não vibra quando nós falamos sobre a vinda do Senhor, nós já começamos a apostatar. Acho que da outra vez que eu estava aqui, eu falei essa frase para os irmãos. Uma frase que o Senhor me deu na hora que eu estava um momento meditando. Aonde não tiver amor pela parousia, vai haver apostasia. Se a esperança não causa uma exultação em nós, nós vamos esfriar, irmãos. Nós vamos começar a nos envolver com um monte de coisas. Nosso coração vai se distrair, nós vamos perder o foco. Nós vamos perder o foco. Que o Senhor ganhe o nosso coração. Para nós sabermos que nós somos peregrinos aqui. Nós não somos ETs, embora somos extraterrestres de verdade. Porque não somos dessa terra. Mas somos seres humanos, somos pessoas normais, mas nós temos uma pátria que não é daqui, irmãos. Por causa disso, é que nessa epístola ele vai falar, a partir do capítulo 4, nós não vamos ler o capítulo 2, onde Paulo fala do caráter dele para com isso, porque é muita coisa. Se desse tempo da gente estudar a epístola toda, a gente faria isso, mas não vai ser dessa vez que vai dar para estudar toda a carta. Então nós vamos pular o capítulo 2 a partir das próximas reuniões, talvez fazer uma citação breve só. A partir do capítulo 4, você vai ver Paulo mencionando o tipo de vida. Agora presta atenção nisso aqui. Do versículo 1 ao 12, ele vai mencionar o tipo de vida de santificação prática que pode esperar a vinda do Senhor, de forma individual. Isso é para o quê? Para a grande esperança. E para falar dessa esperança, para que eles não percam a esperança, ele vai gastar um longo texto do capítulo 4, versículo 13, até o 5, versículo 11, falando sobre o que significa a nossa esperança na bendita vinda do Senhor Jesus. E aí nós vamos falar disso também, sobre o arrebatamento dos santos e a nossa esperança de encontrá-lo, sabe, a implicação disso. Então, nós estamos aqui falando do contexto geral da carta, como que ela foi escrita. Paulo
Estava encorajando irmãos novos a viver uma vida adequada que pudesse encontrar o Senhor conforme a expectativa inicial deles. Porém, Paulo viu que o amor que eles tinham e a fé que eles tinham poderia ser abalado pela perda da esperança por causa de uma ignorância e de um aproveitamento que Satanás estava tendo com relação a isso, para desestimulá-los à exultação da esperança. Então aí Paulo vai fazer duas coisas. Do capítulo 4, versículo 1 ao 12, ele vai mencionar como que eles podem manter o amor e a fé, de forma prática, o amor e a fé, que já tinha. Aí ele vai mostrar que esse amor e fé é para essa bendita esperança, ele vai descrever ela, dizendo assim, não fique ignorantes quanto a isso. Ele menciona a vinda no final de cada capítulo, mas ele vai gastar um texto para falar de qual é essa esperança, do arrebatamento e da ressurreição. Então isso vai do 4:13 até o 5, versículo 11. E aí do capítulo 5, versículo 12 até o 5, 24, ele vai falar de como a assembleia, de forma coletiva, pode se preparar para essa vida. Então a primeira parte é como individualmente cada um de nós tem que se comportar, falando da nossa vida, de devoção, para estarmos prontos para a vinda do Senhor. Aí ele apresenta essa vinda, do capítulo 4, versículo 13 até o 5, 11. E do 5:12 até o 5:24, ele fala de pontos práticos que a assembleia, de forma coletiva, deve manter para ter essa vida adequada. Então tem coisas que nós vamos praticar como indivíduos, e tem coisas que nós vamos praticar como assembleia, como grupo, está entendendo? Como família entre os irmãos. Tem coisas, irmãos, que o Senhor vai requerer da nossa pessoa, e tem coisas que Ele vai requerer da nossa comunidade como irmãos. Nós temos responsabilidades individuais, nós temos responsabilidades coletivas. Deu para entender isso, irmãos? Isso fica sendo como um esboço da carta. Então, os primeiros capítulos ele está falando, estimulando, apresentando qual é o coração dele com relação a eles. Fala da conduta que ele teve entre eles no capítulo 2. No capítulo 3 ele começa a mostrar por que ele estava preocupado. E aí ele vai dizer, vocês têm fé, vocês têm amor. A fé tem que ser completada, o amor tem que aumentar. Para quê? Aí ele vai dizer como que essa fé e esse amor vai aumentar de forma individual. Capítulo 4, versículo 13 até o 5:11. De forma individual. Isso. No capítulo 4, versículo 1 ao 12. Versículo 1 ao 12, isso. De forma individual. Para o quê? Para a esperança que ele vai apresentar do capítulo 4, versículo 13 até o 5:11. E aí depois, ele vai dizer agora o que a assembleia, como a assembleia tem que fazer para que isso também continue a acontecer como assembleia, do capítulo 5, versículo 12 até o 5, 24. Amém? Então isso fica sendo assim o nosso esboço e nossa introdução, irmãos, a esse tipo de epístola maravilhosa. Antes da gente parar e pôr um ponto, uma vírgula, aqui não é ponto final, né? Só tem vírgula. Vamos voltar um pouquinho no capítulo 1. Eu quero mostrar uma coisa para os irmãos. Como que essa questão da fé, esperança e amor é a grande tônica de Paulo. E principalmente a esperança, porque, como eu falei, a fé eles tinham, o amor tinha que abundar mais, mas a esperança estava em perigo de ser perdida. Então Paulo vai estimular eles a manter o que já tem para a vinda do Senhor, que é a esperança. O que eles têm? Fé e amor. O que eles vão ter que manter? Para o quê? Para a esperança da vinda do Senhor. Então por isso nós podemos dizer que o tema da carta aos Tessalonicenses é uma vida santa, que é fé e amor, para a vinda do Senhor, que é a esperança. No capítulo 1, versículo 3, vamos ler de novo. Ele vai dizer para eles aí, ó. Lembrando-nos sem cessar diante do nosso Deus e Pai da vossa obra de fé, do vosso labor de amor e da perseverança de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja como é que ele vai repetir essa questão da fé de novo, de forma, vamos dizer assim, por outro ângulo, no versículo 9 e 10. Vamos ler o 9 e o 10. Pois eles mesmos anunciam a nosso respeito de que maneira foi a nossa entrada no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a... O que é isso, irmãos? Deixar os ídolos e se converter a Deus. Se liga ao quê? Se liga a qual das virtudes? Fé. Aí a obra de fé. Se a fé entrou, ela tira você de algo e te direciona para outra coisa.
A obra de fé fez com que eles deixassem os ídolos e se convertessem a Deus. Ela trata com a salvação passada, a salvação do nosso espírito. E ela gera como fruto uma ação de nos tirar de uma realidade e nos introduzir em outra. Essa é a obra de fé. Para o quê? Para servir o Deus vivo. O Deus vivo está em contraste com os ídolos mortos, mudos. Mas o que eles vão fazer agora depois de ser tirado dos ídolos? Servir. E servir, aqui fala de amor, do labor de amor. Para o quê que eles vão? Então eles deixaram os ídolos no passado, no presente estão amando e servindo, para o quê? Versículo 10. Para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, que nos livra da ira vindoura. A esperança. Sermos livres da ira vindoura, aguardando a vinda bendita do Senhor Jesus. Irmãos, essa é uma vida cristã normal. É uma vida que se consagra a Deus. Ama e serve. E aguarda ser tomado. Nós não estamos aqui para outra coisa. Não devemos nos envolver com outra coisa. Não deve ser a nossa ocupação outra coisa. Essa é a vida cristã normal. Agora, uma outra coisa que eu queria ler com os irmãos ainda, já estou concluindo, tá? Eu estou falando de verdade, não estou dando... Não estou falando que estou concluindo para continuar, não. É para concluir mesmo. Olha, no versículo 8, a gente leu o 9, né? Vamos voltar no 1:8 aí. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, se divulgou a vossa fé para com Deus. Então a fé é para com Deus. A obra de fé é o que coloca eles em relação com Deus. Por isso que eles deixaram os ídolos se converter a Deus. E o amor? Então eu tomei nota de um ponto aqui. O amor é em relação uns aos outros e aos irmãos. Vamos lá no capítulo 3, versículo 12, que a gente já leu, mas vamos ler de novo. Mas com essa ênfase agora. Olha o 3:12. E o Senhor vos faça crescer e abundar no amor uns para com... Porque a grande dificuldade, irmão, não é a gente amar a Deus, é amar os irmãos. É por isso que o João fala, aquele que diz que ama a Deus e odiar seu irmão é mentiroso. Quem não ama a seu irmão que vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E os irmãos vão ver, quando a gente chegar nesse ponto para falar do labor de amor, que Paulo está falando de amor de uma forma muito específica e prática aqui. Não é um amor abstrato, teórico, não. É um amor bem específico, principalmente voltado a uma coisa. Os irmãos já sabem onde, talvez, acho que alguns têm ideia de onde a gente vai chegar aqui. Vocês estão amando, mas tem que transbordar. E transbordar em que sentido? Então nós vamos ver que o amor aqui é bem prático, como o de João também é prático. Amemos de fato e não de palavras. E aí ele põe a prática lá. Qual que é a prática? O Espírito Santo faz a mesma tônica com Paulo, embora não pareça aqui. A gente vai ver que é. Tá? Então, amor é um para com os outros. Porque o Espírito Santo sabe, irmãos, que a gente vai falar, não, eu amo o Senhor, Senhor, eu te amo. O Senhor não está aqui. Para isso ser testado. Mas o nosso irmão está. O nosso irmão está aqui. Então, o amor é um para com os outros. A fé é para com Deus. O amor, uns para com os outros. Né? E a esperança, Paulo vai mencionar ela em relação à vinda do Senhor. Deixa eu até anotei o versículo aqui, para não confiar só na minha cabeça. Vamos ver se é o 13. Deixa eu anotar aqui. 2:19. Veja que ele vai usar o substantivo, ele vai usar a palavra esperança, e ele vai ligar ela com a vinda. Claro que as outras menções da vinda também estão falando de futuro e de esperança, mas aqui ele fala de uma forma específica, que a esperança é para a vinda. É isso que eu quero mostrar para os irmãos. Quando ele falou de fé, no 1:8 ele falou que isso é em relação a Deus. Quando ele falou de amor, ele falou que é uns para com os outros. Mas quando ele fala de esperança, ele fala da vinda. Olha só. Fé fala da minha relação com Deus. Fé para com Deus, no 1:8. 1 Tessalonicenses 1:8. Amor, uns para com os outros.
no capítulo 2, né, que a gente leu? Não, 3:12, foi 3:12, né? 3:12. E agora ele vai falar de esperança e vai ligar a esperança à vinda. No 2:19. Pois qual é a nossa esperança? Qual que é a esperança do apóstolo? Que por ser modelo é também a nossa esperança. Ou alegria, ou coroa em que nos gloriamos diante de nosso Senhor Jesus em sua vinda. A esperança é algo ligado à vinda. Não sois vós? Ah, irmãos, a igreja, falando na igreja no seu sentido de cristandade, tem tantas esperanças diferentes de Paulo, né? Quem sabe, às vezes a esperança é tão reduzida. Quem sabe você tem aquela esperança de ser promovido, né? Trabalho, agora vai ter sabor de mel, porque eu vou dar a volta por cima, né? Quem me viu passar na prova não me ajudou. Ao me ver na bênção vai se arrepender. Tem uma aí que soltou agora uma letra que eu fico até indignado, me dá ira até. Eu estou esperando, eu estou armando, porque eu quero chegar para impressionar. A pessoa canta. Eu vou chegar para impressionar. Então eu estou preparando um palco, porque o que eu quero é impressionar. E você vai ver como isso acontecer. Quem sabe eu vou ser posto por cabeça e não por cauda, tomando o texto de Israel para aplicar para nós agora. Mas Paulo só tinha uma esperança, na vinda. Não era nem para agora, era na vinda. E essa esperança não eram coisas, eram pessoas. Era a esperança de ter esses irmãos confirmados naquele dia. Irmão, que nosso coração não tem nenhuma outra esperança. Não seja outra esperança, a nossa, diferente da esperança do apóstolo. Porque Paulo diz, eu fui posto por modelo. E ele podia falar, o que vocês viram, ouviram e observaram em mim, isso praticai. E o Deus da paz será com vocês. Eu posso até dizer, ouso dizer então, baseado nesse falar de Paulo, que se a nossa esperança for outra, essa esperança vai tirar a nossa paz. Vai causar muita perturbação, porque o Deus da paz não vai se envolver conosco. A esperança que Paulo fala é baseada no amor, né? É baseada no amor, crescendo, amadurecendo para a vinda do Senhor Jesus. Aí você vai ter paz. Porque não importa o que aconteça, nada pode roubar o amor do coração daqueles que aprenderam a amar. E aqueles que aprenderam a amar estão com o Senhor, e o Senhor está com eles, e o Deus da paz será com eles. Mas aquele que pôs a esperança em qualquer outra coisa, irmão, não terá paz, e não experimentará a presença do Deus da paz. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, que Ele impressione o nosso coração de como deve ser a nossa conduta e viver como uma igreja normal. Uma igreja que tem fé, esperança e amor. Tem obra de fé, labor de amor e perseverança de esperança. Amém?